Fala galera, por aqui o professor Edinael, sejam bem-vindos à nossa aula aqui de Código de Ética Profissional. Olha só, o decreto 1171 de 94. Pessoal, tem quatro tópicos aqui que é importantíssimo para você saber e que resume, na verdade, as questões quando são cobradas em provas. Então você tem que saber, olha só, você tem que saber aqui sobre as regras deontológicas, tá certo? As regras deontológicas. Além disso, você precisa conhecer as vedações, tá certo? Os deveres e as vedações e por último, a comissão de ética, tá certo? As questões giram em torno disso. Ou ela vai misturar ali as regras deontológicas, certo? Dizer que uma conduta é permitida e a outra não, você tem que conhecer, tá certo? Pessoal, quando eu falo em ética, eu falo em conduta do servidor, em tratamento de servidor, certo? É comportamento, né? Ali é um modelo de como aquele servidor ele deve se comportar. Se você conseguir usar o bom senso, você consegue acertar muitas questões. Agora, quando traz comissão ética, proibições e deveres, aí já confunde mais um pouquinho. É por isso que a gente vai ver com calma aqui, né? Em nossa aula, como é que você vai matar as questões aí na tua prova, beleza? Bora lá. Decreto 1171 de 94, Código de Ética Profissional para o Instituto Federal. Primeiro, regras deontológicas. Eu já lhe falei que deontológicas está ligado a comportamentos. A comportamentos. Certo? Comportamentos, obviamente, comportamentos éticos. Certo? Condutas que você tem que ter ali no trabalho e fora dele. Porque você vai ver que a ética, ela lhe acompanha em toda a sua trajetória enquanto servidor. Certo? Aliás, antes de você fazer o concurso, você já é avaliado pelas suas condutas éticas. Porque se você tem processo criminal, certo? Você dificilmente vai ser aprovado em qualquer concurso. Tá certo, gente? Então, regra deontológica está ligado a comandos de comportamentos. Então, qual é o primeiro comando? Olha só, a dignidade. Pessoal, dignidade está ligado a algo íntimo, né? O decoro, certo? O zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores. São princípios maiores que devem ser observados. Ó, então se você for considerar aqui quais são os primados maiores, dignidade, decoro, o zelo, eficácia, certo? E a consciência, olha só, a consciência dos princípios morais, certo? São primados maiores, são princípios de observância obrigatória que deve nortear o servidor público. Então para por aqui. Para por aqui. Olha só, o artigo 1º está me dizendo o quê? Ou melhor, né? O anexo, porque foi criado o Código de Ética e essas regras, eles vieram em anexo. Tá certo, gente? Então, o que é que traz aqui no inciso primeiro? Que a dignidade, certo? Então, tratamento digno, nada de tratamento desumano, degradante, com dignidade, né? Se você pegar ali, a dignidade é um fundamento, a dignidade, olha só, dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, tratar a pessoa de forma digna. Você ter dignidade é ter respeito com você mesmo, ter respeito com o próximo, ter um comportamento. Dignidade, o decoro. Gente, o decoro é o respeito, certo? Com você mesmo e com o próximo. O zelo, certo? O zelo, a forma de você se portar, certo? Zelar pelo que você está fazendo, zelar pelo serviço público. O serviço público, a finalidade é atender a coletividade, pessoas que precisam desse serviço. Então você, enquanto servidor, tem que ter essa consciência, certo? Então vejam, dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais. Pessoal, quando eu falo aqui em morais, ó, tá ligado à ideia de honestidade. Honestidade. Aqui tá ligado à ideia de probidade.
certo? De ser uma pessoa proba, certo? Seja no cargo ou função. Às vezes você tem uma função, mas não tem um cargo. Você exerce uma função pública, mas não tem um cargo público. Então, tanto faz. Cargo ou função, ou fora dele, em sua vida particular. Em seu dia a dia, ali no seio da sua família. Não adianta você ser um professor da universidade, ser um técnico administrativo, um funcionário da universidade, mas fora o teu comportamento é totalmente contrário com os preceitos morais, com a ética, com o decoro, com o sentimento de pertencimento, certo? Daquele serviço público. Então não adianta nada. Tua conduta ser incompatível com aquilo que se espera de um servidor público. Tá ok? Então vamos lá. Já que refletirá o exercício da vocação no próprio poder estatal. Então, o que você faz fora do seu serviço, fora do teu ambiente de trabalho, influencia. Por isso que o fora dele, ó, tem que ser destacado. Porque já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados, olha, para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Pessoal, se você pegar o que é considerado norma, não é só o que está escrito, não é só a lei, não é só o que está no código de ética, não. O costume também vai ser aplicado. Tem determinados lugares que você não precisa saber que não pode fumar. Um exemplo, certo? Não precisa ter uma plaquinha, não ter uma lei. Você sabe que em ambientes fechados, por exemplo, sala de professores, você quer acender um cigarro na sala de professores. Você quer consumir bebidas alcoólicas no local ali de trabalho. Certo? Então, esse código de ética ele serve para que as condutas que os servidores tenham sejam pautados na relação de respeito. Ah, professor, eu não posso fumar dentro da sala. Então, peraí. Dou um passo, estou fora da sala. Pronto. Na porta da escola eu posso fazer o que eu quiser. Não, certo? Então, sua conduta ela tem que ser pautada em relações de respeito, dignidade, decoro, zelo, certo? Para com você e para com todos. Tudo bem? Então vamos lá, avançando aqui, ó. Bora ver como esse tema é cobrado na prática. Regras deontológicas servem para orientar as escolhas feitas pelos indivíduos com base em princípios éticos. Considerando as regras deontológicas previstas no Código de Ética, certo? Assinale a alternativa correta. Olha só a letra A. As esferas profissionais e privadas do servidor são bem delimitadas, não havendo integração da função pública na vida particular do servidor. Falso, gente. Há integração, certo? Ó, vida pública e vida privada tem que ser compatível. Não adianta você, ó, ter aí uma dupla face, certo? Tá errado. A administração pública se baseia no princípio da lealdade. Ou melhor, legalidade, né? Ó, da legalidade, aquilo que está em lei. Desse modo, o servidor público deve decidir a sua conduta exclusivamente considerando o que é legal e o que é ilegal. Agindo assim, torna-se dispensável avaliar o honesto e o desonesto. Pessoal, tem um versículo bíblico que diz assim: ó, nem tudo que é lícito me convém. É a regra que você tem que ter para o serviço público. Às vezes você vai fazer uma conduta que ela é legal, mas ela é desonesta, no sentido de ser imoral. Pense na pessoa que tem ali a renda, ou melhor, a verba, né? Imagine só a seguinte situação. Você tem uma verba, certo? Lá Bora pegar aqui um exemplo de prefeitura, né? Para ficar mais fácil. Aí depois você pode aplicar no próprio instituto esse exemplo. Então imagine só, o prefeito, ele tem uma verba para fazer um show, certo? Vai lá fazer um show 1 milhão. Só que o hospital está fechado, falta de profissionais, falta de ambulâncias. Olha só, ele pode aplicar verba para o show, gastar 1 milhão com o show? Sim. Não tem nada que proíba. Agora, aquela conduta dele é uma conduta moral? Será que é uma conduta que, né, preza aí pelo bem-estar da sociedade? Lógico que não.
Ah, professor, mas não pode deixar a verba ter que ser destinada para aquilo dali. Será? Será que a gente vive em um Estado democrático de direito que é melhor ter festas do que ter hospitais? Gente, a mesma lei que destinou a verba para a cultura, para a educação, ela pode, certo? Ela pode redestinar, redistribuir aquela renda. Ou equilibrar, certo? Lei revoga outra lei. Então basta querer, tá certo? Então veja, nem tudo que é lícito me convém. Não é porque a conduta ela não tem previsão em lei que ela vai ser moral. Nesse caso aqui falou honesto, né? Que ele pode desconsiderar o que é honesto e o que é desonesto. Não. Tem que ser, ó, precedido também de valores, né? Valores aqui como honestidade. Mesmo fora do exercício do cargo ou função, o servidor deve ser norteado pelos princípios da dignidade, decoro, do zelo, da eficácia e da consciência dos princípios morais. Pessoal, esse é o nosso gabarito. Letra C. Questão, ó, Fundatec 2024, IF, Amapá. Tá certo? Veja, isso aqui é cobrado em prova. O servidor investido de cargo público deve zelar por sua independência funcional. Desse modo, as ordens superiores perdem sua validade. Não, gente. Ordem é ordem, princípio é o poder hierárquico. Alguns aspectos da administração pública devem ser tratados de forma interna. A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho, por exemplo, não pode ser considerado como um fator desmoralizante, visto que o público não toma conhecimento. Calma aí. A ausência pode prejudicar o local de trabalho, pode prejudicar tanto os colegas de trabalho quanto o exercício da sua função, né? O atendimento ali ao público. Então, isso sim é um fator desmoralizante. Está errado essa questão. Então, perceba que não tem muito bicho de sete cabeças para você enfrentar essas questões, mas você tem que ter aí um olhar atento, certo? Quando as questões são cobradas. Então, bora avançar aqui. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético em sua conduta. Toda sua conduta é pautada na ética. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Pessoal, ser ético não é só seguir o que está na lei, não. Você tem que ter ali sentimento do que é justo, do que é injusto, do que é honesto, do que é desonesto, certo? A ética, ela ó, é um gênero da qual deriva diversas espécies. Então, quando eu falo em seguir o elemento ético, a sua conduta, não é somente decidir entre o legal e o ilegal, é saber se aquela conduta ela é justa ou injusta, se ela é conveniente ou ela é inconveniente, se ela é oportuno ou inoportuno, e principalmente se aquilo ali é honesto ou desonesto, consoante, olha só, as regras contidas na Constituição. Professor, quais regras eu estou falando aqui, ó? O limpe. Professor, limpe é para limpar o que? O quadro? Também. Bora dar uma limpada aqui para ficar melhor a explicação. Quando eu falo limpe, estou falando dos princípios que estão expressos na Constituição, no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, percebam que o código de ética, ele trouxe aqui, ó, regras. Professor, como assim? Não são princípios? Olha só, curiosidade. Esses princípios aqui, na verdade, são regras. Por que, professor, são regras? Na regra, nos ensinamentos de Robert Alexis, né, juntamente com Dworkin. Isso aqui você estuda lá no direito constitucional, então a gente não vai aprofundar muito não. Basta você saber que regra é diferente de princípio. Regra, eu aplico tudo ou nada. Não tem como eu aplicar a legalidade em um caso e em outro eu não aplicar a legalidade. Então o que a Constituição chama de princípios, na verdade, ela está dizendo que é regra. E o Código traz essa correção perfeitamente. Fala, ó, as regras que estão no artigo 37. Porque a regra eu aplico em sua totalidade. Não tem como uma coisa ser legal e em outro caso ser ilegal. Não tem como um caso ser impessoal e no outro ser pessoal. Ser moral e no outro imoral. A regra é a moralidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Princípios, eles são maleáveis. Os princípios, eles são sopesados. Você tem que fazer uma ponderação. Então, em alguns casos, você aplica esse princípio, em outros não. Então, cabe aí uma margem, certo, de interpretação. Por exemplo, demissão do servidor público. É uma regra. Você não vou demitir não porque eu gosto dele. Não, ele cometeu ali a irregularidade, a transgressão, tem que ser julgado, tem que responder pelo que ele praticou. Tá certo? Pelo que ele praticou. Agora, uma promoção por merecimento, opa, você tem que sopesar. Você tem que ver se tem dinheiro disponível, se realmente é o momento. Então, veja, os princípios, eles são maleáveis. Vou distribuir uma verba para um show. Pera aí, será que não seria interessante investir em saúde e educação? Então, veja, princípio, ele é maleável. Então, não confunda princípio com regra, tá bom? Então, quando a gente fala aqui regra, lá do artigo 37, estamos falando, olha só, do que a Constituição chama de princípios explícitos, né? Princípios ali expressos na Constituição. Beleza? A moralidade, quando eu falo moralidade, no sentido de ser honesto, certo? De ser uma pessoa proba, daqui que vem, ó, a lei de improbidade, certo? Não se limita à distinção entre bem e mal. Então, moralidade não é é a diferença de bem e mal. Não, gente. Dá uma ideia de bem comum, tá certo? Ó, o fim, também conhecido como finalidade. Finalidade vai ser sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Entre aquilo que está na lei, ó, e aquilo que se busca, o fim. Certo? O que está na lei? Fazer show. A verba tem que ser, ó, para o show. Espera aí, mas a finalidade atende? Não. Então você recalcula a rota. Certo? Lei e finalidade tem que estar em equilíbrio. Tá certo, gente? Olha só. Questão cobrada aqui, Instituto Federal do Pará, do Amapá, 2024. Olha só. Com base no decreto 1171, que aprova o Código de Ética, certo? Analise as seguintes seções e a relação entre, melhor, proposta entre elas. Vai analisar item 1 e item 2 e julgar as alternativas. A moralidade da administração não se limita à distinção entre bem e mal, perfeito. Devendo ser acrescida da ideia de fim, ó, a lei e o fim. Sempre buscando o bem comum. O equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ó. Correto. Porque, para que um servidor público possa atuar livremente, a sua conduta não pode estar subordinada aos princípios da instituição que atua. Falso. Qual é o gabarito? A seção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Gabarito letra C. Professor, é só isso? Só isso. É só isso para você garantir a sua vaga, para você pontuar, para ficar ali entre os melhores. Concurso público é isso, vai passar os mais bem classificados. Os melhores serão aprovados. Não falei aqui o mais inteligente, aquele que tem uma melhor estratégia, aquele que estuda, está buscando, é que vai ser aprovado. Bora seguir aqui? A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos, seja de forma direta ou indiretamente por todos, até pelo próprio servidor. Então, o próprio servidor ele paga o salário dele quando ele presta um serviço público. E por isso, se exige como contrapartida que a moralidade, ou seja, a ideia de honestidade, se integre no direito como elemento indissociável, que não se pode separar de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte, ó, a remuneração do servidor provém dele mesmo. Quando ele trabalha, ele está promovendo a sua própria remuneração, além dos tributos que são cobrados direta e indiretamente de todos.
Então, quando ele cumpre a sua atividade, a sua função, ele tem que prezar pela moralidade, certo? Porque moralidade, olha só, a ideia de honestidade serve para ele mesmo. Então, quando eu falo a lei e a finalidade, eu incluo esse servidor, certo? Esse servidor, ele está pagando ele mesmo, a remuneração vem dele mesmo. Então, se ele é desonesto, ele está tirando do próprio bolso. Em outras palavras, é isso que esse inciso quer dizer. Tá certo? O trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser atendido como acréscimo do seu próprio bem-estar. O trabalho como o bem-estar do próprio servidor. Já que, como cidadão, integrante também da sociedade, ou seja, ele também precisa de atendimento. O êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Lógico, gente, o código aqui não tá nesse, é um momento de revolução, de trazer a ética, a honestidade. Não, a gente sabe que tem muita coisa aqui que realmente é só para encher linguiça, certo? Mas nesse caso aqui, o que é que o código quis dizer? Que o trabalho desenvolvido pelo servidor atende a comunidade. Ele, como integrante da comunidade, também está obtendo êxito enquanto ele presta o serviço, certo? Eu acho que aqui o legislador tentou filosofar um pouquinho, né? Fugir um pouquinho aqui da lógica, né? Mas é esse pensamento crítico que o código quer implementar, certo? Eu estou trabalhando porque eu recebo um salário. Não, a sua remuneração, ela provém de você. Quando você trabalha, você produz o seu salário, a sua remuneração. Quando você atende a população, o seu trabalho está sendo devolvido para você, porque você também faz parte da sociedade. Então você está contribuindo para o bem-estar social. Então é isso que o código quer dizer. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia e sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Vida pública e privada lado a lado, em conjunto. Não tem como dissociar, não tem como separar, não tem como ter uma vida dupla face. Não é o médico e o monstro de Jack in the Hall. Ou você é uma pessoa só, dentro e fora do seu serviço. Tranquilos? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processos previamente declarados sigiloso, nos termos da lei. Pessoal, tudo isso para falar o seguinte, aqui trouxe a exceção, certo? Trouxe a exceção para falar a regra. Qual é a regra? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Então perceba o que é que o código está falando. Ele arrodeou, trouxe a exceção para falar o seguinte: a publicidade é o que torna o ato administrativo eficaz. É uma condição de existência do ato. Porque sem a publicidade não tem como outras pessoas fazer o juízo de valor, questionar. E o questionamento, ele é bom para a vida pública, porque aquilo que está acontecendo nos bastidores, certo? Pode prejudicar a coletividade. Então tem que jogar luz ali, tem que tornar público aquilo que está sendo dito. Dito por quem? Pelo servidor. Agora, salvo segurança nacional, investigação, certo? Interesses da administração. Aí você mantém sigilo. Tá bom? Tem coisa que você não vai divulgar, certo? Você não vai divulgar aí onde é que fica o banco de dados dos servidores. Tá bom, gente? Caso de segurança. Então tem as exceções, tem, mas a regra é a publicidade, tá certo? Então não esqueçam disso daí. Beleza? Pessoal, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Dá sequência aqui o nosso estudo de código de ética. Beleza? Não sai daí.